Olá pessoal, agora falando de pinocitose. Lembrando que existem diversas maneiras como o processo de pinocitose pode ocorrer. Pinocitose de fase fluida, pinocitose mediada por vesículas revestidas com clatrina, a mediada por cavéolas e a macropinocitose. Então primeiro eu vou falar de um tipo muito simples, que é a pinocitose de fase fluida. É um processo constitutivo, ou seja, ocorre continuamente indiferente às necessidades das células, está sempre acontecendo. Percebam nesse esquema que a fossa e a vesícula formadas não têm revestimento. Por isso que eu coloco ali que é independente de clatrina e caveolina, que a gente vai ver que são proteínas que fazem a curvatura da membrana e que revestem essas fossas. É um processo que parece depender dos filamentos de actina que estão por ali no córtex da membrana, tá? Não está mostrado ali, mas os estudos mostram isso. E é um processo que ocorre muito nas membranas das células e serve para a célula monitorar como que está a composição da matriz extracelular e da membrana plasmática. A pinocitose de fase fluida também contribui para o turnover de membrana, ou seja, a quantidade de membrana plasmática permanece praticamente imutável, mesmo que muita membrana vá sendo adicionada, por exemplo, pelas vesículas que vêm do complexo de Golgi, ou seja, da exocitose, que é ainda um processo que vocês vão ver. É um processo super rápido. Um macrófago, por exemplo, fagocita pinocita 25% do seu volume por hora e 3% da área de sua membrana por minuto. Então, essa é a pinocitose de fase fluida. Aqui, a gente já começa a ver a pinocitose mediada por receptor. Tá? Então, vejam nesse esquema que a gente já tem duas coisas bem diferentes da pinocitose de fase fluida. Primeiro, a fossa e a vesícula formadas têm um revestimento por uma proteína que está representada em cinza, ao contrário da fossa e da vesícula formada na pinocitose de fase fluida. A segunda coisa diferente é que nessa daqui nós temos esses receptores que estão representados em vermelho aqui, tá? E que ligam a molécula carga específica que a célula deseja que seja internalizada, tá? Aqui, no caso, representado por esse triângulozinho roxo. Então, essa carga acaba se concentrando ali na fossa. Vejam que aqui no ambiente extracelular, o que está mais concentrado são as bolinhas verdes. Só que dentro da fossa e da vesícula, o que está mais concentrado é o triângulo roxo, justamente porque tinha receptores que ligavam essa carga. Isso é completamente diferente do que acontece aqui, né, do lado esquerdo aqui do slide, na pinocitose de fase fluida. Não é mediada por um receptor. Vejam que os solutos que estão no meio extracelular entram de maneira aleatória. Percebam que a carga representada pela bolinha verde está mais concentrada no ambiente extracelular e por isso ela acaba entrando também em maior quantidade dentro da vesícula, tá? Aqui mais embaixo no slide a gente vê imagens de microscopia eletrônica de transmissão e é possível visualizar o revestimento ao redor da fossa ali e em volta da vesícula, tá? Então é o que eu estou indicando aqui em verde, tá? Vejam que é um revestimento que aparece do lado intracelular, então aqui no citoplasma. A pinocitose mediada por receptor está atrelada a algum tipo de revestimento das fossas, como a gente viu no slide anterior, e das vesículas. A mais estudada é aquela com revestimento de clatrina, tá? Uma proteína chamada clatrina. Nessa sequência de imagens de microscopia de transmissão, é possível primeiro visualizar o revestimento, como eu já tinha mostrado para vocês, com a clatrina, que aparece do lado interno da membrana plasmática. A clatrina é uma proteína que induz uma curvatura
na membrana. Vejam aqui a membrana da célula, na imagem aqui do lado esquerdo, e a clatrina que está ali no meio intracelular está induzindo uma curvatura dessa membrana. Outra coisa que fica clara nessas imagens é que existe a concentração de uma molécula carga na região extracelular aqui, próxima à região da membrana que está curvada. Lembrando que isso se deve aos receptores que se ligaram nessa carga extracelular, que estão ali naquela área de membrana. Na sequência, as bordas da fossa se aproximam cada vez mais, né? Então vejam aqui, elas já estão se aproximando, até que ficam realmente bem próximas aqui nessa terceira imagem. Até que a membrana plasmática se funde nessa região e essa fossa se torna finalmente uma vesícula, como essa daqui, que agora está completamente no citoplasma da célula. Todo esse processo leva pouco mais de 1 minuto para acontecer. E, como está aqui embaixo, em média, as fossas revestidas com clatrina perfazem cerca de 2% da membrana de uma célula. Agora, como que é formada aquela estrutura com cara de cesto? A molécula de clatrina tem essa estrutura aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo do lado esquerdo, que a gente chama de triskelion. Com a microscopia eletrônica de alta resolução, é possível ver essa estrutura de trícile, tá? Aí, quando vários tríceles se organizam em uma área da membrana, acabam provocando uma curvatura e o conjunto fica com esse aspecto que vocês estão vendo aqui embaixo do lado direito, com aspecto de cesta. Vejam também, voltando aqui nessa imagem cinza e amarela, que a molécula da clatrina tem cadeias pesadas, que estão representadas em cinza, e cadeias leves, que são as amarelas. E essas cadeias leves interagem com filamentos de actina, que vão contribuir com uma tensão que vai auxiliar no brotamento da membrana e no movimento da vesícula ali no citoplasma. Esse é um esquema bem central para a gente entender o processo de endocitose com vesículas revestidas por clatrina. Então, primeiro eu vou mostrar ele junto com uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, para vocês conseguirem fazer a relação com o aspecto real disso. Percebam a formação da curvatura inicial, então aqui no esquema em cima e na imagem aqui embaixo. A invaginação dessa fossa, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. E a fusão da membrana para formar a vesícula, então tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Isso dá para ver nas duas imagens. E ao final, a liberação, como mostra essa seta aqui preta, tá? A liberação de uma vesícula no citoplasma. Agora, eu quero esmiuçar esse processo, mostrando as moléculas que são importantes para que esse processo aconteça. Aqui ao lado, eu listei essas moléculas e nesse esquemão do slide a gente pode ver elas representadas e entender melhor o papel de cada uma. Percebam, em primeiro lugar, que o meio extracelular está embaixo e o citoplasma está aqui em cima, então as coisas estão acontecendo de baixo para cima. O receptor da carga que a célula quer internalizar é esse azul e a carga é essa bolinha vermelha, tá? E quando o receptor se liga na carga, a sua porção interna altera a conformação e passa a interagir com uma proteína chamada adaptina ou proteína adaptadora, que é essa representada em verde claro aqui, tá? Nesses tons verde claro. Ela se chama assim porque de um lado ela vai ligar o receptor com a carga e do outro ela vai ligar a clatrina, que é essa molécula representada em verde escuro.
A partir do momento em que as moléculas de clatrina começam a se acumular ali próximo da membrana, elas começam a forçar uma curvatura nessa área de membrana. Aqui, os filamentos de actina não estão representados. Mas, como a gente falou antes, sabemos que a clatrina tem aquelas cadeias leves que se ligam nos filamentos de actina. Então, a actina está aqui, participando da formação da vesícula. Ela só não está mostrada aqui nesse esquema. Quando a fossa já é quase uma vesícula, como vocês estão vendo aqui, entra em ação uma outra proteína, chamada dinamina, que atua como se estivesse enforcando o pescocinho da fossa e catalisa a fusão da membrana, dessa área aqui da membrana plasmática e destaca a vesícula da membrana plasmática. Então, aqui eu já tenho a vesícula livre, mas a vesícula é liberada ainda com o revestimento. Só que logo depois que ela é destacada, ela perde esse revestimento e fica desse jeito e pode seguir o seu caminho no citoplasma. As células eucarióticas absorvem moléculas extracelulares através de um processo chamado endocitose, no qual a membrana plasmática invagina e libera uma vesícula cheia de carga. Este filme mostra uma série de micrografias eletrônicas que foram artificialmente transformadas para mostrar o processo de endocitose que pode ocorrer. O processo envolve uma variedade de moléculas, incluindo as moléculas de carga que a célula absorve, os receptores que capturam as moléculas de carga e moléculas chamadas adaptinas que mediam o contato entre os receptores e as moléculas de clatrina que atuam para moldar a vesícula que se forma na membrana plasmática. As moléculas individuais de clatrina podem ser vistas no microscópio eletrônico como estruturas de 3 pernas chamadas triskelion. Cada triskelion contém 3 cadeias pesadas e 3 cadeias leves. Quando um revestimento de clatrina se forma em uma membrana, os domínios globulares que compõem as pontas das cadeias pesadas se ligam às adaptinas, que interagem com as proteínas da membrana da carga. A montagem de um revestimento de clatrina pode ocorrer espontaneamente à medida que vários triskelions individuais se reúnem, interagem através dos domínios das pernas e, por fim, formam uma gaiola fechada. Esse processo que eu vou abordar agora é a pinocitose por cavéolos ou por cavéolas, tá? Nesse processo, as fossas têm um formato de garrafa, como vocês veem aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão. E embaixo a gente vê uma eletromicrografia de varredura que mostra nesse ângulo aqui, como se estivesse olhando desse jeito, o aspecto das cavéolas. Então, o aspecto delas desse jeito aqui, ó, olha aqui uma delas aqui, ó, eu tô circulando aqui do lado esquerdo, aqui, né? Então, desse ângulo aqui, o aspecto delas lembra um repolho, tá? Aqui mais no canto, circulado em branco, vemos um outro tipo de fossa que a gente já viu em um momento anterior. Vocês lembram dela? Sim, essa é uma fossa revestida com clatrina.
Vejam que o aspecto do revestimento é bem diferente do aspecto do revestimento das cavéolas, esse aqui que parece um repolho. E mais importante do que isso, o diâmetro da fossa revestida com clatrina é bem maior do que a média do diâmetro das cavéolas aqui. Essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão mostrada aqui é de uma célula endotelial, que são aquelas células epiteliais que revestem os vasos sanguíneos. Essa aqui parece ser uma célula endotelial de um capilar que está separando tecido conjuntivo do interior do vaso. Por que eu estou mostrando uma célula endotelial? Porque ela é um tipo celular que geralmente possui bastante dessas cavéolas, que estão indicadas por essas setas pretas aqui da imagem. Isso porque nas células endoteliais acontece bastante um fenômeno chamado transcitose, tá? Que nada mais é do que quando um material é endocitado de um lado da célula e essa vesícula chega do outro lado sem sofrer nenhuma degradação, ou seja, a vesícula atravessa a célula de um lado para o outro sem se fundir com organelas que têm enzimas. Isso acontece em células polarizadas, como a endotelial. Uma característica importante dessas cavéolas é que elas costumam ser estáticas, tá? Como eu estou colocando aqui. Ou seja, elas ficam lá, paradinhas lá pela membrana, até que a dinamina destaca elas, lembram-se da dinamina, aquela que enforca, né? E ela se torna uma vesícula. E é desse jeito que a célula internaliza, por exemplo, o vírus SV40 e o papilomavírus. E também é na região das cavéolas que a toxina do cólera acaba se ligando. Nesse caso, a proteína que reveste a vesícula chama-se caveolina, que é uma proteína integral de membrana. A caveolina é auxiliada por um outro tipo de proteína, que é a cavina. Agora, um aspecto bem importante das cavéolas é que elas sempre estão em uma região de lipid raft da membrana. Lembram-se das lipid rafts que foram abordadas lá da aula de membranas celulares? Aqui nessa listinha, do lado esquerdo, a gente vê algumas prováveis funções das cavéolas. Elas ainda estão sendo bastante estudadas. E aqui na figura está mostrando o processo de transcitose, que eu já falei para vocês. Mas nós temos outras funções. Então vamos dar uma olhadinha na lista aqui. Entre as funções estão a regulação do metabolismo de lipídios, a sinalização de cálcio, compartimentalização de algumas cascatas de sinalização e prevenção da ruptura de membrana. Vejam que interessante essa função. Quando a célula sofre uma tensão de cisalhamento, tá? Ou seja, alguma coisa tenta esticar essa célula, as cavéolas, que são, na sua maioria, estática, se vocês se lembram que eu disse, né? Perdem uma boa parte da sua curvatura. Então, olha aqui, a cavéola está bem curva e nesse processo aqui, ela acaba perdendo boa parte da sua curvatura quando as cavinas se desligam. Com isso, a área de membrana total da célula acaba aumentando de forma considerável, evitando assim a ruptura da membrana plasmática e, consequentemente, a lise da célula. A macropinocitose é um processo ativado por um receptor de membrana, mas prestem atenção que esse receptor de membrana, que está representado aqui em verde, não se liga na molécula que vai ser internalizada, tá? Ao contrário lá do processo que envolve a clatrina. E não está na região da membrana que vai se tornar vesícula também. Após a ativação desse receptor por um ligante específico, tá? Que no caso é esse triângulozinho vermelho, os filamentos de actina de uma região próxima dali começam a se rearranjar e formam uma protrusão de membrana que parece uma onda
aqui, ruffle em inglês, a extremidade dessa protrusão se funde novamente com a membrana, formando uma vesícula contendo fluidos e solutos, aqui a vesícula, perdão, contendo fluidos e solutos extracelulares que estavam naquela região e que acabam por ser internalizados. Então, vejam que esse ligante aqui, que eu já tinha apontado aqui do lado esquerdo, ele não foi internalizado, tá? Ele só foi um ligante para ativar essa protrusão de membrana aqui. Todo o conteúdo desse macropinossomo aqui, olha o nome aqui, macropinossomo, será digerido, sem possibilidade de ter coisas recicladas de volta para a membrana. Normalmente, o material que é internalizado por macropinocitose são fatores de crescimento, ligantes de integrinas, remanescentes de células apoptóticas e alguns vírus, como eu listei aqui do lado direito. Já que abordamos os tipos e aspectos da endocitose, na sequência vamos entender o que acontece dentro da célula com o material endocitado. Então, vamos entender a digestão celular. Por agora, eu agradeço a atenção de vocês.